Olá, bem-vindo ao segundo episódio da série 100% Verídico. Hoje nós vamos falar sobre a história dos videogames. Hoje em dia todo mundo conhece a Steam, a poderosa plataforma de jogos para PC que praticamente domina o mercado. Mas o que pouca gente conhece é a origem desse nome. Tanto o nome Steam quanto o logo da empresa são uma homenagem às primeiras máquinas de videogame conhecidas, datadas do final do século XIX, que usavam tecnologia a vapor. Apesar de alguns arqueólogos afirmarem que encontraram vestígios de Call of Duty datados do século XVII, o consenso na academia é que o primeiro console da história foi o Xbox V, lançado em 1879. Como na época a TV ainda não tinha sido inventada, os gráficos eram exibidos em mídia impressa, o que tornava difícil atingir altas taxas de FPS. Mesmo assim, o Xbox V foi um sucesso no mundo inteiro, exceto no Japão, onde ele perdeu para um tabuleiro de xadrez. Já na virada do século, o brasileiro Alberto Santos Dumont tentou criar o primeiro simulador de corridas da história, mas a empresa dele acabou indo à falência devido aos altos impostos do país. Decepcionado, o pioneiro inventor se mudou para a França, onde foi se dedicar a outras atividades como aeromodelismo. Mas a história não acaba aqui. Em 1929, a japonesa Nintendo criou o primeiro portátil da história, e com ele um grande marco histórico, o primeiro jogo de Mario. Inspirado no líder soviético Mario Stalin, Super Mario Comrades colocava pela primeira vez na história um membro do proletariado como protagonista da história. O sucesso dessa fórmula foi tão grande que filas imensas se formavam para comprar o jogo, e o tempo de espera acabou levando muitas famílias à falência, provocando o que ficou conhecido como o Grande Crash de 29. Numa tentativa de recuperar a economia, a Nintendo elaborou um ambicioso plano de recuperação, lançando em 1930 os jogos Mario Kart, Mario Tênis, Mario Golf, Mario Kung Fu, Mario of War, Mario Bambolê e Mario para o ímpar. Com o sucesso da medida, o Banco Central japonês determinou que a empresa deveria lançar no mínimo 7 jogos de Mario por ano para evitar um novo desastre econômico, e essa regra vem sendo respeitada até os dias de hoje. A última grande revolução dos games aconteceu em 1938, quando o alemão Adolf Hitler criou o primeiro sensor de movimento da história, o Kinect Schwarzwaldstein. O inovador aparelho foi alvo de uma terrível batalha judicial de patentes entre as indústrias alemã e americana, o que acabou dando início às tensões que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Com a Grande Guerra, infelizmente, toda a indústria de videogames ocidental foi à falência, e só atingiu a recuperação plena 3 décadas mais tarde, com o lançamento do Atari. E o resto da história você já conhece.